Fala pessoal, tudo bom com vocês? Então, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre áreas contaminadas, quais as etapas para fazer a reabilitação delas e a importância da gente discutir sobre esse assunto. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Prenholato, sou engenheiro ambiental e atuo como consultor ambiental. Bom, pra gente que é da área pode ser até um assunto rotineiro, mas eu não vejo que esse tema é muito discutido apesar da sua relevância nos dias atuais. No nosso dia a dia, a gente frequenta vários estabelecimentos, seja para ir trabalhar e estudar, fazer compras ou alguma atividade de lazer. A gente nem para pensar no histórico desses imóveis. Isso é, o que funcionava ali antes de ele ser da forma que conhecemos como ele é hoje. Muitos desses estabelecimentos já passaram por alguma etapa ou estão passando por um processo que chamamos de gerenciamento de áreas contaminadas. Se você então é de algum centro urbano, muito provavelmente você já esteve em uma área contaminada. Mas como assim, Felipe? Calma que ao longo do vídeo eu vou te mostrar o motivo. Antes de mais nada, vamos entender qual é a definição de uma área contaminada. Bom, eu trouxe aqui uma definição do Ministério do Meio Ambiente, que segundo ele entende-se como área contaminada como sendo área, terreno, local, instalação, edificação ou benfeitoria que contenha quantidades ou concentrações de quaisquer substâncias ou resíduos em condições que causem ou possam causar danos à saúde humana ou ao meio ambiente ou outro bem a proteger. Bom, de forma mais simples, uma área contaminada é um local que possui um passivo ambiental decorrente da presença de substâncias que alteraram a qualidade do meio ou que possam trazer algum risco à saúde humana. Bom, eu vou te dar um exemplo aqui para facilitar o entendimento. Imagine que uma determinada área possui tanques subterrâneos para armazenamento de combustíveis, como é o caso dos postos de gasolinas que a gente vai para abastecer nossos carros. A gente sabe que esses combustíveis possuem substâncias que podem ser nocivas à saúde humana, como é o caso do benzeno. Caso esses tanques venham liberar essas substâncias para o meio, decorrente de algum vazamento, a gente vai ter um impacto do solo e da água subterrânea local. E dependendo das concentrações e da extensão dessa contaminação, a gente pode ter riscos à saúde humana para as pessoas que frequentam ou trabalham nessa área, e não somente restrita para essa área, mas também pode ocasionar impactos para o seu entorno. Bom, e agora para te explicar por que isso acontece, eu vou ter que falar um pouquinho mais do que está abaixo dos nossos pés, que é o subsolo. A gente sabe que o solo ele é um material poroso, isto é, ele possui vários espaços vazios. Nas camadas superficiais, esse espaço vazio é preenchido pelo ar. Em determinada profundidade, a gente intercepta o nível da água. Então a água subterrânea acaba preenchendo esses poros do solo, formando o que a gente chama de lençol freático. Caso os contaminantes provenientes desse vazamento atinjam esse lençol freático, forma-se o que a gente chama de plumas de contaminação, que basicamente são esses compostos dissolvidos na água subterrânea. Essas plumas de contaminação passam então a se movimentarem conforme o fluxo predominantemente local, migrando então para áreas mais externas. Então, mesmo que na sua área não tenha nenhum processo que possa causar contaminação, ainda assim você pode ser impactado por essas plumas de contaminação que vêm de áreas vizinhas. E dependendo das características desses contaminantes, isso é, se eles são voláteis ou não, a gente pode ter a liberação de vapores através dessas plumas de contaminação que caminham entre esses espaços vazios do solo, chegando até as edificações na superfície, formando o que a gente chama de cenário de intrusão de vapores. E muitas vezes a gente tem um cenário residencial ou comercial na superfície impactado por essas plumas de contaminação, podendo trazer riscos à saúde da população local. Agora deu para ver como esse tema é relevante, não é mesmo? E esse tema ele não é atual. Ele começou a ser discutido mundialmente na década de 80, quando algumas empresas passaram a ser desativadas, deixando extensas áreas contaminadas subutilizadas nas regiões centrais, sendo denominadas de brownfields. Começaram então a surgir relatos de populações afetadas pela exposição a esses contaminantes. Eu quero abrir um parênteses aqui que no passado a gente não tinha essas consolidações de normas e leis tão rígidas como atualmente, e também o entendimento ambiental era outro. No passado era muito comum que as empresas enterrassem seus resíduos por acreditar que o solo possuísse uma capacidade de depuração capaz de lidar com essas substâncias químicas despejadas. Outro ponto também é que não tínhamos tantos estudos sobre os efeitos das substâncias que utilizávamos. O exemplo disso era o percloroetileno, que era uma substância química muito utilizada nas indústrias para fazer o desengraxe de peças. Ele é muito bom como solvente por conta das suas características químicas, mas hoje sabemos que esse composto é carcinogênico e recalcitrante.
Isso é, ele pode causar câncer e, além disso, quando ele cai no meio, ele fica por muito tempo inalterado, por conta que os micro-organismos não conseguem fazer a degradação dessa substância estranha. E o uso desse composto durante décadas sem nenhum controle ocasionou a contaminação de grandes áreas pelo que chamamos de compostos organoclorados, e estão presentes até os dias atuais. Isso não foi um fenômeno que aconteceu unicamente aqui no Brasil, ele acabou acontecendo no mundo todo. Aqui no país, apenas em 2009, com a publicação da Resolução CONAMA 420, é que o gerenciamento de áreas contaminadas ganhou força e tornou-se factível aqui. A resolução trouxe medidas que asseguram o conhecimento dessas áreas e trouxe os instrumentos necessários para as formas de decisões de intervenções mais adequadas para cada caso. Você pode estar se perguntando, o que mudou com isso? Com a publicação da resolução, ganhamos diretrizes para o gerenciamento de áreas contaminadas, sendo que esse processo ele deve ser realizado por etapas. Primeiramente, a gente deve executar um estudo chamado de avaliação preliminar, que tem como objetivo identificar as áreas que possuem um potencial de contaminação pelas atividades que historicamente foram desenvolvidas no imóvel. Caso haja algum indício de contaminação, deverá ser executada uma investigação confirmatória, que a grosso modo serão coletadas amostras de solo e água subterrânea e enviadas para análises químicas. Os resultados dessas análises, então, são comparados com valores estabelecidos por órgãos ambientais, a fim de verificar se teve ou não algum impacto nessa área. Eu vou fazer aqui uma analogia com a coleta de sangue. A gente vai para alguma unidade para fazer uma retirada de uma amostra de sangue nossa, para envio para análise química. Quem já viu um exame de sangue notou que esses resultados são comparados com alguns valores de referência, como é o caso da glicemia, que elas têm que estar em determinada faixa. O médico, assim, consegue avaliar se está tudo bem com a sua saúde. Da mesma forma, o consultor ambiental irá avaliar os resultados dessas amostras, a fim de entender se houve ou não algum impacto na área. Caso seja identificada alguma contaminação, a área deverá passar por etapas de detalhamento e avaliação de risco, para verificar se essas concentrações podem trazer algum risco à saúde humana. Caso seja identificada a presença de riscos inaceitáveis, deverão ser tomadas ações para cessar esse risco e um projeto de remediação para fazer o abatimento ou remoção da massa desse contaminante que foi identificado. Somente assim essa área pode ser utilizada de forma segura. Como eu mencionei, essa problemática não é recente. A história das áreas contaminadas trazem à tona a nossa herança da evolução do uso e ocupação do solo dos grandes centros urbanos. A gente tem que lembrar que no passado, essas áreas eram ocupadas por indústrias, que operavam e geravam emprego nessas áreas. Com o passar do tempo, elas foram sendo desativadas e sendo migradas para regiões mais afastadas, deixando assim grandes áreas sem utilização nos centros urbanos. Com a evolução e adensamento dessas áreas urbanas, formou-se então uma pressão pelo setor imobiliário para a ocupação dessas áreas. E com a crescente preocupação em se dar uma utilização para essas áreas, o poder público estabeleceu procedimentos que visavam garantir a reutilização dessas áreas de forma segura. O Estado de São Paulo foi pioneiro nesse tema, através da atuação da CETESB, que é o órgão ambiental estadual. Foram criadas novas iniciativas como o cadastramento de áreas contaminadas e a introdução de novos procedimentos legais. Atualmente, nós consultores ambientais dispomos de procedimentos detalhados para as entregas dos estudos ambientais. Uma grande contribuição para o tema foi com a publicação da decisão de diretoria número 38 da CETESB, em 2017. Por isso eu quero ressaltar a importância do papel do consultor ambiental. É ele que é o intermediador entre as empresas e o poder público, além de que ele é o responsável pelo embasamento técnico para tomadas de decisões frente a esses cenários que eu expliquei aqui no vídeo. Assim é importante que esse assunto não fique restrito a apenas nós consultores ambientais. O assunto de gerenciamento de áreas contaminadas deve ganhar cada vez mais relevância, porque ele está diretamente relacionado à nossa qualidade ambiental e, consequentemente, à nossa saúde também. E se você se interessou por esse tipo de assunto, deixa aí para mim um like e diz para mim nos comentários se você quer que eu traga mais assuntos relacionados aqui no canal. Não deixa de compartilhar também para que o tema de gerenciamento de áreas contaminadas ganhe cada vez mais relevância e seja discutido por mais pessoas. Muito obrigado e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!